Vamos abrir, por favor, para a gente ganhar um tempinho. Isaías, no capítulo 10, os 4 primeiros versos. Isaías, no capítulo 10, os 4 primeiros versos. Pega mais um. De Isaías. Vamos ler os 4 primeiros versos. Que diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão as suas riquezas? Nada, diz aqui a palavra, poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Amém, queridos? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Tua palavra que nos alimenta, Tua palavra, Senhor, que é muito mais do que letras, mas é vida, capaz de trazer renovação a quem quer que esteja aqui, nesta hora. A Tua palavra, ela é poderosa e ela há de cumprir o seu objetivo, que é abençoar, alimentar, sustentar a nossa vida e a nossa fé. Obrigado, nós te adoramos no nome de Jesus. Alguém diz glória a Deus? Glória a Deus. Amados, eu estava lendo uma postagem de um amigo e essa escritora, ela falecida no ano de 1982, ela era uma judia, russa judia. Eu não vou nem arriscar falar o nome dela, que não vai dar certo. Mas ela escreveu algo que eu quero transcrever a vocês. E, paralelamente, você está com a Bíblia aberta e nós acabamos de ler esse texto. Olha a inspiração que ela teve. Assim diz a escritora: quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, isso aqui é legal aqui, mas pelo contrário, são eles que são protegidos de você através dessas leis. E continua a escritora: quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto-sacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada. E, amados, esse texto que acabamos de ler, de Isaías 10, nos mostra uma justiça bem específica para esse tipo de mentalidade, a esse tipo de modelo de vida,
Esse texto que acabamos de ler nos mostra que aquela pessoa que tenta se sustentar por meio de subornos e tal, ela vai até um determinado pedaço, mas dali para frente, como diz aqui o verso 4, quando tiver que se esconder, vai se esconder aonde? E diz aqui, entre os mortos, entre os pobres. E o que será do seu dinheiro? Não vai lhe servir, nesse momento, para absolutamente nada. Amados, eu poderia falar desse comentário, juntamente com a palavra, aproveitando esse momento político que nós estamos vivendo, que você sabe muito bem, mas nesta noite eu quero frisar esta frase primeira desta autora, que me chamou muita atenção quando ela diz que quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem nada produz, isso me veio à mente. Quando esse amigo meu me mandou essa postagem, eu já respondi dizendo, cara, perfeito isso aí. Você está sempre tendo que prestar contas a quem nada produz. Um famoso sanguessuga é aquela pessoa que só diz assim, quanto você tem? Não esqueça do meu. O que você está fazendo? Você ganhou 10? Não esqueça que 20 é meu. É aquela pessoa que só fica olhando para você para saber o que você tem para dar, mas produzir, que é bom, nada. E, amados, este comentário, como eu disse, foi feito por essa judia escritora que escreveu também sobre as barbáries, não apenas de Hitler, que ela viveu um pouco nessa época também, mas da humanidade como um todo. E a humanidade, queridos, ela é má, não é só agora, não. Ela sempre veio trazendo desde Caim essa maldade no coração. E, obviamente, você sabe, assim como o bem, a maldade ela vai se aperfeiçoando, né? Quando você pensa, vi tudo, você, rapaz, percebo que não vi nada. Então, amados, por isso que eu entendo porque a Bíblia diz que a gente deve estar sempre sendo aperfeiçoado no bem. Porque a maldade, ela também se aperfeiçoa. Ela não é algo que é mal por acaso, não. Ela vai pensando, ela vai tramando, ela vai ardindo, ela vai criando meios para piorar a situação. E às vezes nós temos a impressão que não vale a pena, mas eu quero te dizer que vale a pena você ser contra a maldade. Quem entende? Diga glória a Deus. Pastor, como eu posso ir contra a maldade? Aperfeiçoe a bondade de Deus no seu coração. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e aconselhar isso a ela ou a ele? Aperfeiçoe a bondade de Deus no seu coração. Não adianta só dizer o mundo é mau, o mundo é mau, o mundo é mau. E o que você tem feito? Qual a bondade que você tem trazido no seu coração? E como eu disse, ao ler esse comentário, fiquei meditando muito sobre esse primeiro ponto descrito por essa nobre escritora, porque vejo isso fortemente nos nossos dias. Quem produz é subserviente de quem nada produz. É uma escravidão barata. Só mudou o nome. Mas não deixa de ser uma escravidão. Quem produz é escravo, é subserviente de quem nada produz. Pois estes só têm a lei, como diz aqui o comentário da escritora, em suas mãos, de fato, não produzem nada,
A lei que protege uma reação nossa para eles, a favor deles. E a gente poderia gastar aqui um tempo comentando sobre isso, mas eu creio que nem vale a pena. Agora, amados, quantos me ouvem, diga graças a Deus. Graças a Deus. É sinal que você tem ouvidos. É sinal que você não é surdo. Glória a Deus. Então, amados, você que tem um entendimento claro disso, que, poxa, estão tentando me sugar, e você fica com aquele sentimento dentro de você, poxa, isso não é certo, isso não é justo. E esse sentimento tentam fazer de você uma pessoa revolucionária, porque diz, não, temos que fazer alguma coisa de qualquer jeito, a qualquer preço. Mas Jesus, quando esteve entre nós, ouça, não mostrou-nos que não basta ter a lei nas mãos. Olha, eu tenho a lei nas mãos. Jesus, ele estava na ocasião quando Moisés imprimiu os 10 mandamentos na tábua da lei, sim ou não? Sim ou não? Ele estava lá? Claro que estava. Quando ele veio, ele poderia dizer, cara, eu sei de tudo. Já percebi como a lei, que é boa, faz um efeito ruim e contrário em vocês. Aí alguém poderia dizer, agora Jesus vai acabar com a lei. Ele disse, não. Eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, vim cumprir a lei. Aí você, puxa, como é isso? Ele veio cumprir a lei que eu e você não conseguimos cumprir. Quando você está em Cristo, você, diz a palavra, cumpre a lei. Até porque quando você está em Jesus, você pode ter outros deuses. Quando você está em Jesus, você pode cobiçar a mulher do próximo. Nem que o próximo esteja próximo ou distante, coisa dessa natureza. Quando você está em Jesus, você tem o desejo de matar, de roubar, de dar falso testemunho. Você vê que quando você tem Jesus na sua vida, o cumprir a lei se torna mais prático, mais automático. Você não fica, não, eu tenho que fazer isso, senão eu vou morrer e tal. Não. Quando Cristo está na sua vida, o cumprir a lei se torna algo quase que uma fonte que jorra das nossas vidas. Quem entende isso? Agora abra comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, trata de um momento muito especial, que é o Sermão do Monte. E capítulo 5, no verso 17, Jesus, ele diz aqui algo interessante. Você pode ler para mim? 5,17 de Mateus, o que diz? Você pode ler mais uma vez, por favor? Que diz? Não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Porque, amados, alguns... Tem uma música antiga que diz assim, embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até... Mas Jesus é bem mais importante quando se fala do seu grande amor, e é por isso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus e Salvador.
Essa música está dizendo o seguinte: Jesus não é um cara que veio agora, vamos quebrar tudo, nada de lei. Ele disse: não. O que você não consegue fazer? Pastor, eu não consigo perdoar. Não é verdade? Você até tenta, mas não consegue. Aí, tem solução para isso? Claro que tem. Você vai a Jesus que cumpriu toda a lei, que a essência da lei é o amor e o perdão. Você diz: Jesus, eu não consigo perdoar aquele sujeito que está me devendo há 10 anos. O sem vergonha passa por mim e nem olha para mim, nem me dá uma satisfação. Senhor, eu não consigo perdoar. Não é verdade? Então, quando você vai a Jesus, você pode ter certeza, uma resposta a este caso você vai ter. Eu, cá com meus botões, acho que Jesus lhe diria assim: meu filho, joia, quantas vezes, isso eu pensando, um pouco da mente de Zóia, que ousadia, Jesus dizendo para você assim: quantas vezes eu já te perdoei? 1? Não. 2? Não. 10? Não. 100? Não. Quantas? Não sei. Eu só estou te pedindo para você perdoar 1. E, amados, o reino de Deus, ele chega a ser meio estranho. Porque, humanamente falando, é muito difícil. Eu sei que é. Sou tão humano quanto você. Mas Jesus nos dá um escape. Aí. Porque enquanto você estiver com essa pessoa no seu coração, você está aprisionado a ela, e ela a você. E sabe o que acontece na sua vida? Condenação, lei. Aí você fica um crente amargo. Você conhece um crente amargo? Conhece? Ouça. A gente não vai criticá-lo não, porque nós podemos ser como eles. Enquanto você não é esse crente, e nós não dissermos: Jesus, me ajuda a ser como tu desejas. Eu me lembro de uma irmã que dizia assim: pastor, se Jesus me pedir para ir para o monte, eu fico lá 7 dias. Que legal! Orando, jejuando, né? Pedindo fogo do céu. Mas se ele me pedir para perdoar aquela pessoa, disse: eu vou dizer: Jesus, não. Ela me falou. Ela me falou. E eu louvo a Deus, porque às vezes a pessoa abre o coração assim, ela me mostra a sua humanidade. O que tem dentro dela. Amados, quando Jesus disse aqui: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele está dizendo: você crê que tem Jesus no coração? Não ouvi. Você crê que tem Jesus no coração? Queridos, por incrível que pareça, você tem o poder de perdoar. Só que você tem que fazer assim. Porque tem gente que quer perdoar com a mente. Não dá. Quer processar. Perdão, ele tem que partir
da alma. Você sabia que Jesus é pastor da nossa alma? Jesus não é pastor do seu dinheiro, dos seus bens, nada disso. Isso é você que tem que dar conta. Ele pastoreia a nossa alma. Queridos, Ele conduz, como diz o Salmo 23, aos pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Ele é pastor da nossa alma. Ele quer pastorear dentro da gente. Ele está perguntando aí, qual a sua dificuldade? Perdão, eu sei como te ajudar. Jesus sabe como te ajudar. E às vezes nós achamos que não. Quando ele diz, eu vim cumprir a lei, porque a lei dizia, olho por olho, dente por dente, fez, vai levar. A lei. Aí ele vem com uma proposta, estranha pra caramba. Aquele que te pedir para andar uma milha, ande meia com ele, é isso? Ande quantas? Cara, olha aí, já não complicou? Aquele que te pedir a capa, não dê só a capa. Dê também o quê? E agora? Mas por quê? Amados, é interessante que quando você sabe por que Jesus pede essas coisas, você vai começando a entender que se você der a sua capa, se você der a sua túnica, eu te garanto que pelado você não vai ficar. Né, Conceição? Aí, não vai, porque essa é a impressão que nós temos. Ah, pastor, se eu der, eu vou ficar sem. Não. Eu estava conversando com quem? Estava conversando com um pastor lá no conselho sobre a viúva de Sarepta. Amados, eu sou apaixonado por esta mulher. Deus fala com o profeta, vai lá em Sarepta que eu vou te alimentar através de uma mulher que está lá. Elas estão lá. Aí alguém vai pensar assim, poxa, essa mulher deve ter um casarão, piscina, 3 quartos, suíte que não acaba mais. Quando ele chega lá, ele encontra o quê? Uma viúva catando graveto. Aí ele diz, senhor, é essa aí. E eu gosto do profeta que ele não questiona Deus e diz, mulher, eu? É, você mesmo. Me dá algo de beber. Ela disse, que cara folgado, né? Poderia dizer. Ela para tudo que está fazendo, vai lá, dá água ao profeta. E quando ela vai buscar água, ele diz, você pode me trazer pão? Ele disse, olha, pão já vai ficar mais difícil. Já vai ficar mais difícil, porque eu só tenho um pouquinho para mim e para o meu filho que a gente vai comer e vai esperar a morte. E o profeta diz, não vai ser assim. Diga isso. Diga isso. Diga isso. E isso contraria tudo, amados. Isso contraria todas as realidades humanas. Ele disse, não vai ser assim. Já parou para pensar? Se você fizer o que eu estou te falando, não vai ser assim. Pelo contrário, o azeite vai multiplicar, a farinha vai multiplicar, você vai ter para você, para os seus filhos, você vai vender e não lhe terá falta. E ouça, não chovia 3 anos. Quem me entende?
E eu fico perguntando, por que lá em Sarepta e não em Israel? Já parou para pensar? Por que em Sarepta? Porque Deus não olha a aparência. Ele olha o coração e diz assim, será que o Alexandre, faz assim, Alexandre, será que ele é capaz de crer? Ele olha assim para a Márcia, aí tem umas 4 ou 5 aqui, né? Será que elas são capazes de crer? É o que ele olha. Ele não olha se você tem ou deixa de ter. Ele quer só ver se há uma capacidade de crer naquilo que você ainda não tem. E aquela mulher foi ousada e disse, tá bom, você está dizendo, eu vou acreditar. Valeu a pena? Por que, amados? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele não te deve nada. Pelo contrário, nós é que devemos a Ele. Você está feliz por estar aqui? Mas você sabe que tem outros numa cama, precisando de fraldas, de remédio. Você está aqui. Olha que bênção. Olha que bênção, gente. Você passa a olhar a vida de uma outra forma. E essa mulher, essa viúva de Sarepta, tinha tudo para dizer não. Mas ela disse sim. Como diz o jovem, hashtag, obrigado. Fica a dica. Quantos me ouvem, diga glória a Deus. Prepare-se, porque Deus está pertinho de te pedir algo que você acha que não pode dar. Ok? Quem me ouve? Mas eu quero te dizer que você nu não vai ficar. Não fique com medo, não. A fé, ela é assim. Deus, ele não pede nada aparente, ele pede algo que para você, às vezes, é impossível. E eu tenho aprendido isto, amados. A viver por esta fé. Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim revogá-la. Você tem dificuldade de crer? Procure o autor e o consumador da sua fé. Ele é o autor. Quem é um autor? Quem é um autor? Não, o que é um autor? O que um autor faz? Cria. É ele que criou a fé que há no seu coração. Ele é o autor e o consumador. Que é consumar? Realizar. O realizador da sua fé. Quem me entende? Essa é a vida. E, amados, esse mundo aí, tem nada que você possa se apoiar e dizer, aqui está seguro. Estava vindo para cá, estava vendo a reportagem. Uma área lá da China, teve um terremoto, 8 pessoas morreram. Quem sabe uma dessas 8 pessoas não se apoiaram em coisas deste mundo, tiveram sacrifício de construir, de conquistar, e um pequeno terremoto, alguns segundos, coloca tudo abaixo, inclusive a sua vida. Você vai se apoiar em quê nessa vida? Não, isso aqui, como diz aquela parábola de Jesus, come, minha alma, olha só, olha esse celeiro cheio, come, bebe, farta-te. O que diz? Louco. Essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens reservado, para quem será?
Jesus não te proíbe, ouça isso, de você ter bens. Ele te proíbe de você colocar o seu coração nos bens desse mundo. Porque são passageiros. Passageiros. Não tem respaldo em si. Eles só existem porque você existe. Se você não existir, esses bens nada são. Ele quer que você tenha um coração como daquela viúva. Você lembra da viúva pobre? Jesus tem um lance assim com viúva, né? Ele olha aquela viúva e diz assim, cara, é aquela oferta ali. E ela deu 2 moedinhas, e a galera dava de balde. Senhor, mas eles estão dando... Não, é aquela oferta ali. Aquela é a oferta. Ela deu tudo que tinha. Amém, amados? Amém. Se você tem Jesus, você não tem dificuldade de crer que Ele te proverá todas as coisas. Amém. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Isaac deu o seu tudo. Isaac perguntou, pai, estou vendo o altar, estou vendo o fogo, estou vendo tudo. Cadê o holocausto? Qual foi a palavra de Jeová Jirê, meu filho? O Senhor proverá para si o cordeiro. Querido, se não for assim, a sua vida vai ser uma vida de ilusão. Você vai ficar na mão dos verdugos. E Deus quer você na mão dele. Porque a mão dele te sustenta. Vamos ficar de pé? Você pode colocar... Você pode vir aqui na frente, nós temos feito isso. Sai do seu lugar, vem aqui. Tem uma canção assim, bem novinha, sabe? Para não dizer outra coisa. Solta aqui para mim o teclado, por favor. Que diz assim. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que eu faço? Segura na mão de se a tristeza dessa vida, se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, o que eu faço? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O eldada é pesada e te cansas na caminha. O que eu faço? Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. O que eu faço? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustenta.
adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre, sempre te revestir. Segura, segura na mão de Deus e vai. Olha isso, querido, Jesus Cristo, Jesus prometeu que jamais me deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura aí na mão do seu irmão. Vamos lá, segura na mão do seu irmão. Segura na mão de Deus. Na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Mas segura na mão de Deus e vai. A última vez, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mais segura na mão de Deus e vai. Mais segura na mão de Deus e vai. Você pode aplaudi-lo. Você pode aplaudi-lo. Aleluia, pode aplaudi-lo. É nessas mãos que você tem que se sustentar. Nas mãos poderosas do Senhor. Aleluia. Pai eterno, a tua palavra é fiel. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos dar vitória sobre questões que trouxemos aqui, porque queremos estar sustentados em suas mãos. Tu és fiel. Por isso que nós estamos aqui, porque a tua fidelidade tem sido acima das nossas expectativas. Agora leva o teu povo em paz para os seus lares, que eles tenham deixado aqui toda amargura, toda incapacidade de perdoar, de amar. Aqui, leve um coração pronto para te servir, não apenas fazendo coisas, mas tendo o coração pronto para ser fiel a ti. E assim, Pai, eu abençoo esse povo que é teu. No nome de Jesus, você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto de você e dizer, meu irmão, minha irmã, que prazer estar aqui com você. Deus te abençoe.